Olá, você acompanha as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Quem já tem uma chave cadastrada no Pix agora vai poder fazer transferências com um valor mais alto. O limite mínimo de um Pix passou a ser o mesmo de uma TED. As regras do Pix dizem que os bancos podem estabelecer limites máximos de valor por transação, mas isso não significa que são obrigados. Desde segunda-feira, o limite mínimo para este tipo de transação passou a ser o mesmo da TED, ou seja, se o seu banco permite que você faça uma TED de R$ 2.000, agora você também pode fazer um Pix no mesmo valor. Até fevereiro, este valor era de 50% do liberado via TED. E atenção! O limite só é diferente nas operações feitas entre as 8 da noite e as 6 da manhã e para transações por QR Code. Nestes casos, será permitido pelo menos o mesmo valor que está disponível para o cartão de débito. Essa regra vale também para transferências para contas ainda não cadastradas. Pensionistas e aposentados garantem boa parte das despesas dos lares brasileiros. De cada 4 idosos, 3 são responsáveis por ao menos metade das contas. Segundo a última pesquisa do DIEESE, muita gente que mora com pessoas que têm mais de 60 anos de idade depende do pagamento mensal do benefício delas. Isso apesar de 70% dos aposentados e pensionistas receberem apenas um salário mínimo por mês. Mas há dinheiro garantido na conta, ao contrário do que acontece com os autônomos em época de pandemia. De cada 4 idosos no Brasil, 3 são responsáveis por pelo menos metade das despesas da casa. Quando as contas não batem, a alternativa é o empréstimo consignado, que cobra juros mais altos, ou continuar trabalhando, como acontece com 20% dos idosos. Eles não recebem auxílio emergencial, porque os benefícios da Previdência anulam a possibilidade de receber qualquer outro. A expectativa de muitos é que o governo repita o que fez no ano passado e antecipe o pagamento do 13º salário. Mas o presidente Bolsonaro foi orientado a esperar a aprovação do orçamento, que está na pauta desde dezembro. É esperar para ver. O sistema Cantareira terminou o mês de fevereiro com um volume quase 9% menor do que o registrado em 2013, antes da crise de abastecimento que atingiu o estado de São Paulo. O volume de chuvas abaixo da média histórica nos reservatórios deixou especialistas preocupados. O Cantareira abastece cerca de 7.500.000 pessoas por dia, ou seja, 46% da população da região metropolitana de São Paulo. Os dados da Sabesp mostraram que no dia 28 de fevereiro de 2013, o índice de água no reservatório era de 57%. No mesmo dia deste ano, o índice era de 48,3%. Em 2014, durante a crise hídrica, os reservatórios chegaram a zerar e apenas o volume morto era utilizado. A Sabesp nega que exista o risco de desabastecimento, mas ao analisar o índice de todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana, a situação atual é bem parecida com a da época da pré-crise hídrica. O problema é a falta de chuvas neste verão, o período em que o sistema mais precisa de água para atravessar o tempo de seca, quando o volume de chuvas é bem menor. A tendência é que não chova o suficiente nos próximos meses para a recarga dos mananciais. De acordo com a Sabesp, o Cantareira faz parte de um sistema integrado composto por outros 6 complexos: Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. O sistema permite a transferência entre os reservatórios, o que dá mais segurança ao abastecimento. A confiança da população em relação à vacina contra a Covid vem aumentando em países como Reino Unido, Estados Unidos e França. O estudo publicado pelo Kixi CNC revelou uma tendência geral de alta em relação ao final do ano passado. O aumento mais significativo foi na Suécia. Se em setembro de 2020 apenas 51% dos pesquisados eram a favor da vacina, esse percentual subiu para 76% em fevereiro. Os britânicos são os cidadãos que melhor aceitam o imunizante. 89% ante 65% em setembro passado. Na França, a opinião favorável passou de 40% da população para 59%. Nos países onde a pesquisa foi realizada, a maioria das pessoas privilegia as medidas sanitárias para proteger a população
em relação à economia. 6 em cada 10 britânicos preferem limitar a propagação do vírus a relançar a economia. Esse percentual caiu para 50% no Japão e 47% na Alemanha e Suécia. A pesquisa foi realizada em meados de fevereiro em uma amostra representativa de 1.000 adultos de vários países. A margem de erro é de 3,3%. Em meio à pandemia, um ato de amor. Um taxista da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, oferece corrida gratuita para idosos que precisam tomar a vacina contra a Covid-19 e não tem como ir até uma unidade de saúde. Um anúncio publicado na rede social deste taxista tem chamado a atenção em Dourados. Natural do Ceará, Renato mora aqui há 20 anos. Taxista há 8, ele resolveu oferecer para aqueles idosos que não têm condições de locomoção e que estão dentro da faixa etária de vacinação contra a Covid-19, corrida gratuita. Eu vi a reportagem na televisão, quando chegou a vacina para os idosos de 80 a 90 anos, eles tinham que usar acamado, ele ia levar a vacina até na casa, vacinar. E os outros não, tinha que ir nos postinhos. Aí eu pensei, nem todo idoso tem um transporte para ir, né? Até o postinho. Aí eu disse, vou fazer a minha parte. O que não puder, tiver necessidade mesmo, eu vou estar levando e não vou cobrar nada. Levar e trazer. A ideia do Renato é proporcionar que cada vez mais idosos que estão na faixa etária da vacinação tenham acesso à imunização. E olha que essa iniciativa já tem cada vez mais adeptos. Tem mais 3 colegas que trabalham no meu ponto que falou se precisar, pode contar com eles. Tem um amigo também nosso do quartel, aposentado, Padilha, falou se precisar, ele está à disposição, está junto na luta. E assim, Renato segue o seu caminho, fazendo bem, sem olhar a quem. A pandemia de coronavírus transformou a vida de muitas pessoas no que diz respeito a trabalho. Muita gente perdeu o emprego ou buscou alternativas para ampliar a renda familiar. E empreender se tornou uma oportunidade. A crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus impactou a vida de muitas pessoas, que se viram obrigadas a buscar alternativas para driblar as dificuldades ou encontraram uma oportunidade de realizar sonhos e também empreender. Ao mesmo tempo que a pandemia ela trouxe ali grandes problemas para a economia do Brasil, ela também trouxe oportunidades. Porque, às vezes, aquilo que a pessoa não tinha coragem antes, agora não é só uma questão de coragem, é uma questão de necessidade. E aí muitos empreendedores se viram, né? Pessoas que eram empreendedores, mas não estavam empreendendo, elas viram a oportunidade de começar um negócio. E quem sabe até realizar um sonho de ser um empreendedor. Maria e o marido, Renner, são professores. A amiga Kelly é consultora de recursos humanos. Os 3 uniram suas habilidades para empreender e conciliar o ganho de uma renda extra com a produção e venda de brigadeiros gourmet. Eu acho que a gente usou a habilidade que cada um tinha e acreditou que pudesse dar certo. Então, numa época que estava tão difícil, todo mundo precisando de uma renda extra, e aí a gente resolveu unir as habilidades. Meu marido com as habilidades tecnológicas, eu fui entender sobre o marketing digital, por que é que eu tenho que convencer a pessoa a comprar o meu brigadeiro, e a Kelly com a excelência na execução da massa do brigadeiro. O negócio, que começou no boca a boca entre amigos e familiares, ganhou espaço no mercado com a divulgação nas redes sociais. Renner ficou responsável por administrar a página da marca e conta que buscou estudar para se capacitar e apresentar o produto ao cliente com mais habilidade. Eu sempre gostei de tirar fotos, né, mas de pessoas. Eu não conhecia esse mundo de tirar foto de alimentos. Então eu fui conhecer também, fui atrás, pesquisei, fiz cursos, né? E usei a ferramenta que é o Instagram. Fazer brigadeiros pode parecer uma coisa muito simples, mas para conquistar o mercado é preciso diferencial. Essa foi a aposta desses amigos, que usam ingredientes selecionados e trabalham com sabores variados para poder conquistar qualquer tipo de paladar. Kelly é quem já tinha mais intimidade na produção de doces. Ela conta que a variedade de sabores e as técnicas de fabricação estabeleceu um padrão de qualidade diferenciado.
Além de um bom ingrediente, um ingrediente de qualidade, a gente só trabalha com brigadeiros gourmet, que são os brigadeiros que são feitos à base de chocolate nobre na massa, né? Então, nós utilizamos confeitos que são feitos de chocolate e não confeitos de açúcar, né? E a gente tem um diferencial assim, de trazer todas as semanas uma novidade para o nosso cliente, um sabor diferente, uma nova descoberta. Maria explica que, além da renda extra, a empresa trouxe também um aconchego em meio ao caos da pandemia. O ponto positivo para a gente é que a gente se vê toda semana, a gente conversa todos os dias e deu uma esquentadinha no coração, porque a gente estava separado por muito tempo por conta da pandemia e a empresa trouxe esse contato mais próximo entre a gente. Ela é madrinha do meu filho, eu sou madrinha da filha dela e a gente pôde unir o útil ao agradável. E o objetivo agora é crescer ainda mais, porque apesar dos desafios e da pandemia de coronavírus que ainda continua, o sonho de empreender que saiu do papel precisa avançar. Quando a gente trabalha com dedicação, né, com carinho, que a gente faz o nosso melhor, a gente tende sempre a crescer cada vez mais e mais. E assim, o céu é o limite. Depois do intervalo, a gente fala dos impactos da alta do diesel para caminhoneiros e transportadoras. Até já! O aumento constante do diesel está provocando impacto direto na rotina dos caminhoneiros. O combustível teve uma alta de 5%, que representa 13 centavos por litro. O caminhoneiro Alan conta que está cada dia mais difícil arcar com os custos do transporte. Ainda mais agora, com o aumento dos combustíveis. Metade do que recebe do frete vai para o tanque. Cada dia que passa, o aumento do diesel aí está ficando difícil para a gente, né? A gente que é pequeno aí vai ter um resultado aí, a gente vai parar. Não vai conseguir trabalhar. O diesel hoje está tomando conta de tudo, né? A gente não consegue. O frete hoje, como é que diz, tá barato e o diesel caro, aí fica difícil de trabalhar. A metade do frete fica todo no diesel. Você tira os outros custos, quando chega em casa praticamente chega sem dinheiro, chega liso. O diesel teve um reajuste de 5%, o que representa um aumento de 13 centavos no litro. O combustível é vendido às distribuidoras por R$ 2,71. Mas para se ter uma ideia, aqui em São Paulo, por exemplo, ele chega para o caminhoneiro custando mais de R$ 4,00. Os impostos e margem de lucro de vendedores elevam o preço final. Vamos entender do que é composto o preço do diesel. 53% é o preço da Petrobras na refinaria. 8% é CID, PIS e COFINS. 12% custos e margem de lucro. 13% custo do biodiesel. E 14% é de ICMS, o imposto estadual. Nessa transportadora, 10% do faturamento vai para o combustível e está terceirizando o serviço, aproveitando motoristas que já fazem determinada rota para enviar os produtos com um custo menor. A gente, como não consegue colocar isso para o cliente, a gente teve que buscar maneiras. E a maneira que a gente encontrou foi o aplicativo. Então a gente usa o aplicativo e terceiriza bastante a nossa carga. Terceirizando isso, evita que o nosso caminhão vai com muitas entregas, vai para uma região muito longa. Então a gente assim coloca para os terceiros, se os terceiros não forem, para não fugir o prazo do cliente acordado, o nosso carro vai, para rodar menos. Aí a gente está terceirizando muito isso, porque se a gente fosse fazer só com os carros da casa, a gente não conseguia ser competitivo. Diminuiu até a movimentação nossa aqui. Por quê? Porque o motorista, na hora de pegar a carga, ele já está com receio, que não vai dar certo, o frete não vai compensar ali. O transporte de logística e de cargas foi responsável por movimentar cerca de 480 bilhões de reais, o equivalente a 6,4% do PIB no ano passado. No entanto, os sucessivos aumentos nos combustíveis atingem em cheio a categoria que ajuda a movimentar a economia do país. O impacto para o profissional é que realmente o custo dele aumenta, né? E ele não, o caminhoneiro autônomo, ele é o final dessa cadeia.
Então, desde que o frete começa no embarcador, passa, às vezes, por um agenciador, por uma transportadora, e é para um caminhoneiro, no final dessa cadeia, o que chega para o caminhoneiro é uma parcela pequena desse frete. Então, tanto por isso que existem todas essas discussões a respeito, em torno dessa questão do preço mínimo, porque o preço dele, por um lado, aumenta, não só na questão do diesel, mas também no lubrificante. A gente vê um aumento também na questão da alimentação, das estadias, mas, por outro lado, não registramos, como eu te falei, a gente não registrou no ano passado um aumento nesse preço do frete, o preço permaneceu estável. Então, é uma situação bastante complicada para os caminhoneiros. 5 países formaram um consórcio para agilizar a criação de vacinas contra variantes da Covid-19. Reino Unido, Canadá, Austrália, Suíça e Singapura concordaram em aprovar de forma acelerada as novas gerações de vacinas contra as variantes da Covid-19. De acordo com um consórcio que reúne as agências reguladoras de medicamentos dos 5 países, os imunizantes já autorizados e que estão sendo modificados para atuar com as novas cepas não exigiram uma nova aprovação completa ou longos estudos clínicos. A decisão é baseada no procedimento que já é aplicado às vacinas da gripe modificadas a cada ano para enfrentar as mudanças do vírus. Os fabricantes de vacinas deverão apresentar apenas provas sólidas da resposta imunológica produzida pelo fármaco modificado. Também terão que demonstrar que o novo produto é seguro e tem a qualidade exigida. As entidades reguladoras poderão basear sua decisão nos amplos testes originais e nos estudos em curso sobre os efeitos das vacinas administradas à população. O Facebook vai ter que pagar o equivalente a 3 bilhões de reais para encerrar uma ação nos Estados Unidos. Um juiz federal americano aprovou o pagamento de 650 milhões de dólares pelo Facebook para encerrar um conflito de privacidade entre o gigante das redes sociais e 1,6 milhão de usuários do estado de Illinois. Esse valor equivale a 3,2 bilhões de reais. O advogado de Chicago, Jay Edelson, entrou com um processo em 2015 alegando que o Facebook coletava ilegalmente dados biométricos para identificar rostos, violando uma lei de privacidade do estado americano. Em janeiro do ano passado, a empresa concordou em pagar 550 milhões de dólares após uma tentativa fracassada de anular o litígio, que se tornou uma ação coletiva em 2018. Em julho, o juiz do caso, James Donato, determinou que o valor era insuficiente. Durante o julgamento, provou-se que o Facebook armazenava dados biométricos dos usuários sem o consentimento deles. Em 2019, a rede social propôs que a função de reconhecimento facial fosse opcional. A China nunca teve tantos bilionários, apesar da pandemia que sacode a economia do mundo. E agora o país ultrapassou rivais mais próximos, incluindo os Estados Unidos. De acordo com o ranking anual do gabinete Hurun, a China nunca teve tantos bilionários, mesmo tendo sido a primeira a ser afetada pelo coronavírus no final de 2019. Apesar de a Covid ter paralisado a economia, a nação foi a primeira a se recuperar e a voltar a crescer. O gigante asiático somou 253 novos bilionários e domina amplamente o ranking mundial, com um total de 992 super ricos, incluindo Hong Kong. O tamanho do clube de bilionários da China quase dobrou nos últimos 5 anos. O homem mais rico da China é o empresário do setor de água engarrafada Zhong Shangshan, que um ano antes nem estava entre as 100 pessoas mais ricas. Sua fortuna está avaliada em 85 bilhões de dólares. Em números, os Estados Unidos são o segundo país com mais bilionários, 696. A potência somou 70 novos super ricos. As duas maiores fortunas do mundo continuam sendo americanas, 197 bilhões de dólares para Elon Musk, fundador da Tesla, à frente de Jeff Bezos, da Amazon. A Índia é o terceiro país com o maior número de bilionários, com 177.
Um homem encontrou um jeito bem diferente de comemorar depois de ser vacinado contra a Covid. Olha só o vídeo que foi parar no Twitter e fez sucesso. O canadense Gertie Pandar ficou tão feliz com a vacinação contra a Covid-19 que resolveu comemorar. Logo depois de tomar a dose, ele foi até um lago congelado e começou a dançar. O ritmo escolhido foi o Bhangra, dança originária do Punjab, uma região da Índia. Essa edição fica por aqui, obrigado pela companhia e eu lembro você que no YouTube você pode rever essas reportagens. Tchau!